Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Bom dia, Paulo Eustáquio. E os vereadores que estão na casa para ocupar os seus lugares no plenário, para a gente dar início à sessão. Verificação de quórum. Você não precisava. Aqui. Chegou na hora. Você não precisa entrar em plenário? Não. O requerimento para si mesmo, você já tem autorização no orçamento da Câmara para fazer isso. O pastor está fazendo um exame médico, parece que ou ele vai atrasar ou não dará tempo dele. Tá bom. A Regina está. O pastor e o Flávio vai atrasar. Solicito a todos que possam, que fiquem em pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Senhor secretário, para a leitura de um salmo. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo quem faça uso da palavra, a ata encontra-se devidamente aprovada. Senhor secretário, para a leitura do expediente. Expediente do Executivo. Mensagens. 36. Projeto de lei que autoriza a concessão de benefício material em favor da empresa frigorífico Nossa Senhora da Saúde Limitada, no âmbito do programa Avança Pós. As comissões pertinentes. 37. Projeto de lei que autoriza o reajuste de vale alimentação do servidor público municipal instituído pela Lei 6.055, de 28 de outubro de 95, e da outras providências, 365, a partir de 1º de junho de 2014. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal do Governo. 487. Em resposta ao requerimento 219, de autoria dos membros da Comissão de Justiça,
sobre as prestações de contas de convênios celebrados entre o município de Poços de Caldas e a Irmandade do Hospital da Santa Casa. Vista a comissão requerente. 488. Em resposta ao requerimento 315, de autoria dos vereadores Tiago Cavelan, Antônio Carlos e Valdir Sementilli, contendo pedido de informações sobre o acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Vista aos requerentes. 489. Em resposta ao requerimento 326, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre o acompanhamento de alunos com deficiência nas unidades da rede municipal de ensino. Vista a requerente. 490. Em resposta ao requerimento 328, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre o processo de inexigibilidade 16 da Secretaria Municipal de Administração de 2014. Vista a requerente. 491. Em resposta ao requerimento 319, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a implantação de radares no perímetro urbano. Vista ao requerente. 492. Em resposta ao requerimento 239, de autoria da vereadora Regina Cioff Batagini, contendo pedido de informações sobre a proteção das águas no município. Vista a requerente. 493. Em resposta ao requerimento 260, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a preservação das nascentes de água. Vista ao requerente. 494. Em resposta ao requerimento 285, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a verificação de esgoto a céu aberto no loteamento Jardim São Bento. Vista ao requerente. 495. Em resposta ao requerimento 393, de autoria do vereador Marcos Tadeu Sansão, contendo pedido de informações sobre a limpeza do Ribeirão de Caldas. Vista ao requerente. 496. Em resposta ao requerimento 09, de autoria do vereador Joneieiras, contendo pedido de informações sobre a implantação de melhorias na Praça Adriana de Carvalho. Vista ao requerente. 498. Em resposta ao requerimento 278, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a existência de projeto para a construção do PSF no bairro Monte Verde. Vista ao requerente. 499. Em resposta ao requerimento 284, de autoria da vereadora Maria José Escaciotti, contendo pedido de informações sobre a cobertura de quadra esportiva escolar. Vista a requerente. 500. Em resposta ao requerimento 294, de autoria do vereador Marcos Tadeu Sansão, contendo pedido de informações sobre o esgotamento sanitário do loteamento rural Córrego Dantas. Vista ao requerente. 501. Em resposta ao requerimento 296, de autoria dos vereadores José Maria Siqueira, Paulo Eustáquio, Paulo Tadeu, Luiz Carlos, Flávio Faria, Joaquim Alves, Rogério Andrade e Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre a situação legal dos professores da Autarquia Municipal de Ensino. Vista aos requerentes. 502. Em resposta ao requerimento 279, de autoria dos vereadores Luiz Carlos, Antônio Carlos e Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre as providências para minimizar a situação em que encontra a rodovia Ana Antônia Merli até a sua reforma total. Vista aos requerentes. Atos oficiais. Decreto 11.306. Nomeia membro para integrar o Conselho Municipal de Turismo. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Expediente dos vereadores. Projeto de resolução 06. Acrescenta dispositivos à resolução 553 de 10 de julho de 94, que institui o quadro de pessoal e o plano de cargos e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal e da outras providências. Corrige o valor do vencimento do cargo de auxiliar de serviços gerais, visando compatibilizá-lo anualmente com o valor do salário mínimo nacional, autoria da mesa diretora. Às comissões pertinentes. Balancete. Demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de maio de 2014, autoria da mesa diretora. Às comissões pertinentes.
Requerimentos. 408. Pedido de informações sobre as ambulâncias do SAMU. Autoria, vereador Marcos Tadeu Sansão. Em discussão. A palavra, vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, esse requerimento foi feito porque há mais de mês eu estou notando a presença de 4 ambulâncias do SAMU no pátio do almoxarifado da prefeitura. E elas estão ali paradas há muito tempo. A gente sabe a necessidade dessas ambulâncias para socorrer as pessoas, a dificuldade que elas estão tendo quando elas estão precisando de ligar no SAMU e conseguir um socorro. E as 4 ambulâncias continuam paradas lá. Até o dia de hoje elas estão paradas, há mais de mês estão paradas no almoxarifado da prefeitura. Então esse requerimento é para saber o porquê dessas ambulâncias estarem paradas. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até fiquei preocupado, eu fui até informar o que estava acontecendo, porque eu vi parar. Porque tem 4 ambulâncias que estão aqui na central. E eles me informaram que não tem lugar para colocar todas essas ambulâncias ali, o lugar é para quatro ambulâncias, né? Então, por isso estão guardadas, são de reserva que fica lá embaixo. Eles vão te responder para o senhor, porque estão ali, não cabe todas, a estrutura não está cabendo. É só isso aí. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Requerimento 408/2014, aprovado com 11 votos. 409. Pedido de informações sobre a situação do balneário Dr. Mário Mourão, autoria do vereador Jonei Eiras. Em discussão. Com a palavra, o vereador Jonei Eiras. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras vereadores, senhores vereadoras, nada mais pertinente, senhor presidente, da gente poder pensar no espaço balneário Mário Mourão, uma vez que as termas Antônio Carlos já foi reformada e aquele espaço se encontra-se em situação calamitosa, deprimente, saber que existe um espaço como aquele lá, situação muito feia. Então, nada mais justo que a gente poder fazer também isso daí, porque a nossa cidade é uma cidade das águas e merece ser visto aquilo com muito amor e carinho. Continua em discussão. Em votação. Continua em votação. Requerimento 409/2014, aprovado com 11 votos. 410. Pedido de informações sobre a academia ao ar livre do loteamento Jardim Quisana, autoria do vereador Rogério Carrillo. Em discussão, a leitura por solicitação do vereador Mário José. Várias academias ao ar livre estão sendo instaladas em Poços de Caldas. Dessa forma, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Das novas academias que serão instaladas no município, o loteamento Jardim Quisana será beneficiado? Se negativa a resposta, justificar. Segundo, em caso de resposta afirmativa, quando a melhoria será entregue à comunidade? Terceiro, ainda em caso de resposta afirmativa ao questionamento 1, já existe um local definido para a instalação da academia no citado loteamento? Caso ainda não haja, é possível que a intervenção seja feita na Rua Chile, anexa ao Parque Infantil? Justifique-se o presente requerimento diante da preocupação deste vereador em prestar esclarecimentos aos moradores daquele loteamento que desejam a instalação da academia. Outro motivo é que, com o presente requerimento, o Poder Legislativo terá de forma oficial todas as informações sobre este assunto, que é de extrema importância para o nosso município. Pede espera deferimento, vereador Rogério Carrillo. Em discussão. Em votação. Continua em votação. Requerimento 410/2014, aprovado com 12 votos. Quatro, 412. Pedido de informações sobre o acréscimo de serviços extras nos valores de contratos de execução de obras das unidades básicas de saúde dos loteamentos Santa Rosália e Itamaraty 3,
e sobre a construção da unidade de educação infantil no bairro Vila Matilde. Autoria da vereadora Maria José. Em discussão. Em votação. Requerimento 412/2014, aprovado com 12 votos. Queria registrar a presença da diretoria da Associação Comercial aqui em nossa casa. Já estão de saída, mas é importante deixar o registro. 413. Pedido de informações sobre o atendimento dos moradores de rua. Autoria do vereador Jonei Eiras. Em discussão. A leitura por solicitação sua. Rogério Carrillo. Primeiro, quais são as entidades conveniadas com o município para o atendimento dos moradores de rua? Segundo, qual a média de pessoas que estão sendo encaminhadas às entidades por dia? Terceiro, qual o tempo médio em que essas pessoas permanecem nas casas de passagem? Quarto, quais os programas, ações que estão sendo desenvolvidas nas casas de passagens para que essas pessoas em situação de vulnerabilidade social possam ser capacitadas para o trabalho? Quinto, há ações conjuntas entre as secretarias municipais de saúde e de promoção social para atendimento às pessoas que permanecem nas ruas? Em caso de resposta afirmativa, quais? Se negativa, resposta justificar. Sexto, as pessoas com os transtornos mentais estão sendo encaminhadas para o CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial? Como a Secretaria Municipal de Promoção Social tem acompanhado o tratamento desses pacientes? Sétimo, algum trabalho específico voltado às famílias de moradores de ruas, residentes em Poços de Caldas? Se positiva, respostas. Quais são os trabalhos realizados? Em caso de resposta negativa, justificar. Oitavo, qual a avaliação que a Secretaria de Promoção Social faz do trabalho efetuado com moradores de rua? Quais as principais dificuldades enfrentadas neste trabalho? Nono, quais os motivos que levam à mudança da entidade responsável pelo convênio com a Casa de Passagem? Décimo, a Secretaria Municipal de Promoção Social recebe recursos do Governo Federal para o atendimento aos moradores de rua? Caso a resposta seja afirmativa, quais são os valores repassados? Nestes termos, pede expert deferimento, vereador Jonei Leandro Eiras. A palavra em discussão. Com a palavra, vereador Jonei Eiras. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras e senhores, senhores vereadores, nada mais pertinente, acho que a preocupação de todos os vereadores e moradores de Poços de Caldas a respeito desses cidadãos que estão em vulnerabilidade na rua. Então, eles têm direito, sim, de ir e de vir, mas ir de onde e vir de onde? Todos nós temos esse direito. Então, eu acredito que é uma hora porque está aumentando o número dessas pessoas para a rua. Então, nada mais justo do que a gente poder colaborar com a própria secretaria e ver o que pode ser feito e o que está sendo feito. Com a palavra, o vereador Rogério Carrillo. Eu queria aqui parabenizar o vereador Jonei pela iniciativa. Eu, da tribuna, usando a tribuna na reunião passada, eu disse que faria esse requerimento. E, por essa circunstância de mudança de horário e tudo, mas fiquei extremamente contemplado com o seu requerimento, porque isso, vereador, vai dar oportunidade para a gente saber realmente qual é o trabalho que está sendo feito. E até que a gente continue fazendo as críticas que são necessárias, aquilo que precisa ser feito, mas talvez nós vamos ter um entendimento um pouco mais ampliado de que realmente as coisas estão sendo feitas, né? O senhor fala dos que vêm da procedência, né? Está vindo da onde, está indo para onde? É uma pergunta extremamente importante, porque na rodoviária são um número muito grande que já são encaminhados da própria rodoviária quando chegam para cá, triagem e já consegue dar destino. O que mais acontece, vereador, são pessoas que moram aqui mesmo na cidade, que têm residência fixa, que deixam as suas casas para vir ficar aí no centro da cidade, nas situações que muitas vezes a gente realmente encontra na cidade. Então, eu acho que a resposta desse requerimento vai ser muito importante para que a gente possa trazer um pouco de luz, para que a verdade realmente possa aparecer, né?
Nós temos também informações, conseguimos ver pessoas que também vêm e procuram a gente, que reclamam, né, da situação que se encontra, mas também pessoas que vêm dizer que essas pessoas recebem ali fardinho de cerveja, marmitex na hora certa. Quer dizer, então precisa realmente ver o que está acontecendo, né? Porque parece que é uma exploração em cima, pesada, em cima dessa situação, e esse requerimento realmente vem iluminar essa situação. Palavra, vereador Tiago Cabelém. Senhor presidente, nobres colegas, vereador Johnei Eiras, vereador Rogério, também gostaria de me manifestar, parabenizando aí o vereador Johnei por levantar esse assunto, por levantar essa discussão. Eu sou nascido e criado aqui nessa cidade, nunca, vereador Johnei, vi as nossas ruas tomadas como estão por esse tipo de andarilhos, moradores, cidadãos, como o senhor bem colocou. Quando a gente fala cidadão, é preciso a gente lembrar do conceito da palavra cidadão. O cidadão, ele também tem dever, ele tem uma função social. Então, esse morador de rua que faz uso das nossas calçadas, da estrutura pública do nosso município, infelizmente ele não contribui. Nós, enquanto cidadãos, temos muitas vezes mais deveres do que direitos. E esses moradores, infelizmente, usam e abusam dos seus direitos, mas se esquecem também dos seus deveres. Eu me assustei essa semana passada, se eu não me engano, quando no programa do vereador Antônio Carlos vi uma barraca de acampamento instalada bem próxima ali ao prédio da prefeitura. Falei, que ponto nós estamos chegando, o pessoal acampando nas calçadas do nosso município. E tudo se justifica com o direito de ir e vir. Bom, o direito de ir e vir desses moradores de rua termina quando eles começam a atrapalhar o direito de ir e vir dos pós-caldenses, do nosso turista, do nosso idoso, da nossa criança. A Avenida João Pinheiro, infelizmente, está tomada por esse tipo de morador, por esse tipo de cidadão que usa. Outro dia eu achei até interessante a estratégia deles. Eles pegaram cobertores embaixo da escada do monotrilho e fizeram ali, como na forma de cortinas, prenderam esses cobertores e se abrigaram ali, como se fosse uma casinha mesmo, embaixo daquela escada. Bom, se aquilo for, então, o uso do seu direito de ir e vir, isso tem que ser ampliado para todos. Daqui a uns dias nós vamos achar comum barraca sendo montada ali no meio do Parque José Afonso Junqueira, naquele lindo gramado tão discutido e tão preservado por tantos órgãos ali. Daqui a uns dias vai ser comum ali ser um gramado, um camping, no centro da nossa cidade. Vereador Rogério, pois não. Eu só queria fazer uma colocação, vereador, obrigado pela parte. Se no próprio programa do vereador Antônio Carlos, eu gostaria de saber se ao passar lá, se a barraca ainda está lá, em frente do Fonseca, porque é importante dizer que colocou, é um ato infracional. A ação deve ter sido tirada. Então é preciso também fazer o contraponto de dizer, olha, falamos aqui que tinha e tomaram atitude e ela foi retirada. Porque se ela estiver lá ainda hoje, aí até justifica todo esse tipo de fala. Agora, se não está, aí precisa realmente a gente fazer, né, o contraponto das coisas. E a outra situação, que eu acho que não é diferente das outras cidades, pelo menos dos grandes centros, os moradores de ruas, para morar na rua, vão tentar morar, né? Não estou aqui justificando nada, só estou dizendo que se eu estivesse na rua e tivesse frio, ia tentar me cobrir. Se estivesse ventando, ia tentar me proteger do frio. Então, essas são as considerações, porque são atitudes próprias de quem realmente está morando ao ar livre. Obrigado, vereador Rogério, o vereador Antônio Carlos depois vai ter a oportunidade de falar sobre essa barraca. Esse morador de rua que foi um pouco mais ousado, um pouco mais inteligente que os outros e se abrigou com a montagem de uma barraca ali. Agora, o que me preocupa, vereador Rogério, não é se ainda está lá ou se não está, é o fato de deixar acontecer. Eu não aceito e não vou aceitar, vou continuar não aceitando, não só como vereador, mas enquanto cidadão, achar isso normal, achar esse tipo de situação tranquila, corriqueira. Não, isso acontece em grandes centros, então fatalmente vai acontecer aqui também. Me desculpa, eu posso até ter uma visão um pouco limitada e crítica, extremista com relação a isso, mas não é normal. Não podemos achar isso bonito, não podemos achar isso correto no nosso município.
E também quero aqui deixar registrado que não estou jogando a culpa desses fatos exclusivamente nas costas da Secretaria de Promoção Social. Apesar de ser a principal responsável por isso, a principal responsável, que eu digo no sentido de dar uma resposta a essa questão, esse problema é muito mais amplo. Passa por a questão da segurança, a questão do atendimento ao necessitado, ela é muito mais ampla. Ela passa por obrigações do Estado, sim, passa por obrigações da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, por questões do próprio Poder Legislativo, que nós não podemos deixar de nos furtar o debate com relação a isso. O que eu critico e que eu vou continuar criticando é que nós não podemos nos acostumar com essa cena de pessoas desconhecidas, de pessoas ali que estão numa situação precária, se abrigarem na porta das nossas residências, na porta dos nossos comércios, e nós acharmos isso perfeitamente normal ou aceitável. Por eles, esse desrespeito com a raça humana que eles próprios promovem, não é bonito de se ver, e eu não gostaria que a nossa cidade fosse palco e cenário desse tipo de Permite um novo parte, vereador. divisão. Mas não, já estou encerrando já. Obrigado, doutor Rogério. Desculpa, Rogério. Vereador Paulo Tadeu. Quem? Não pediu a palavra. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Esse é um debate que frequentemente ocupa as nossas preocupações nessa casa. E eu acho que sempre que ele surge, eu identifico uma oportunidade para a gente procurar aprofundar um pouco mais essa questão, no sentido de que o tratamento possa ser o menos superficial possível. Nós precisamos primeiro buscar entender qual a razão e a origem desse fenômeno social, que não é uma prerrogativa de nossa cidade. Se alguém teve recentemente a oportunidade de visitar algumas capitais, grandes centros, e particularmente o Rio de Janeiro, vocês vão poder observar que esse fenômeno tem uma intensidade imensa, que hoje ele ocupa a preocupação do poder público, mas também ele tem ocupado alguns acadêmicos que, inclusive, desenvolvem estudos sobre essa questão. No passado, a condição de morador de rua, que não é propriamente adequado dizer morador de rua, mas em condição de rua, morador em condição de rua, antes isso se dava pelo fenômeno da miséria mesmo, pelo fenômeno do abandono, pelo fenômeno da ausência do Estado em prover a população de condições mínimas de sobrevivência, da ausência do Estado em prover essa população de acesso aos bancos escolares, o que diminuía suas possibilidades de realização pessoal, familiar e profissional. Então, no passado, a gente poderia dizer que a questão tinha origem numa visão de um Estado voltado apenas e tão somente aos interesses da economia produtiva, da economia capaz de gerar riqueza. Essa questão, vereador Tiago, essa questão remete ao século XVIII no Brasil, quando nós identificamos historicamente uma parcela social nas regiões auríferas do Brasil, um grupo social que ficou conhecido como os deserdados do ouro. Quem eram os deserdados do ouro? Os deserdados do ouro eram as pessoas que não trabalhavam na mineração, que não pertenciam ao clero, que não pertenciam ao Estado, que basicamente só cobrava impostos, e que não pertenciam às classes proprietárias. Esses deserdados do ouro perambulavam pelas ruas das regiões auríferas do Brasil, absolutamente deserdados de qualquer expectativa de vida digna.
E o que nós vivemos hoje é um pouco diferente. O que nós vivemos hoje é uma contradição social extremamente aguda, provocada fundamentalmente pela falta de perspectiva de vida e alimentada pela utilização de drogas, sobretudo. O Estado tem que estar presente nesse processo. Mas eu gostaria que a gente cuidasse um pouco das nossas expressões. Por exemplo, a Avenida João Pinheiro, ela tem 10 quilômetros de extensão, ida e volta, se nós considerarmos o pedaço da Mansur Fraia. Ela não está tomada. Nós temos 2 pontos importantes que precisam ser acompanhados e que estão sendo acompanhados. Então, senão a gente fica imaginando que nós não podemos mais andar naquela cidade, porque está tomado. A outra questão que eu acho que os pedidos de informação, as nossas críticas, elas são importantes, elas são fundamentais, mas eu faria um pequeno desafio. Nós somos 15 vereadores e vereadoras aqui. Será que a gente não tem competência, capacidade suficiente para ficar no limite, apenas no limite, para a gente transpor o limite da crítica e da observação? Por que a gente não transpõe esse limite? Por que a gente não faz uma proposta concreta? Que proposta diferente nós temos? O que é que nós podemos propor para o Executivo fazer? Nós somos uma casa de reflexão, de pensamento, de formulação política. Nós podemos formular alguma coisa diferente. Porque senão o nosso papel aqui fica um papel apenas de uma caixa de ressonância dos problemas da cidade. Nós não nos envolvemos com a questão das soluções. Ué, vamos fazer uma proposta. O que tem diferente do que está aí, que pode ser feito? Foi uma parte? Não. O que tem de diferente do que está aí que pode ser feito? Além de uma abordagem humana, de uma abordagem necessariamente respeitosa. Eu concordo com algumas questões que são colocadas aqui, mas é importante a gente dizer que a cidadania se desenvolve por oportunidades também, e muitas dessas pessoas não tiveram oportunidade nenhuma. Então, eu não ficaria apenas na abordagem da crítica, e nem no outro extremo da abordagem cristã. Eu acho que nós temos a obrigação de fazer uma proposta, sob pena de todas essas críticas nossas serem meros discursos e absolutamente estéreis do ponto de vista de solução para a população de Poços. Paulo Eustáquio, depois ele tinha pedido. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente a questão do morador de rua está trazendo uma preocupação muito grande para essa casa, né, senhor presidente, senhores vereadores? E do qual eu encontrei com o responsável pela casa de passagem e também o Abrigo São Francisco, digo de passagem que ele presta um bom trabalho. Ele, senhor presidente, senhores vereadores, desejou, do qual não deu tempo, mas já pedi, e quero o apoio desta casa, aos todos os vereadores, que um convite que ele venha a essa casa para falar a respeito do trabalho desenvolvido pela Casa de Passagem e também pelo Abrigo São Francisco. O Nil tem uma preocupação muito grande, fazia parte daquela comunidade nossa, e digo de passagem, ele tem feito um bom trabalho, e ele é um desejo dele vir aqui, porque ele não está feliz, assim, por exemplo, com essas críticas que vem recebendo dessa casa. E ele, como membro, prestador de serviço à comunidade de Poços de Caldas, principalmente os mais carentes, e ele deseja vir a essa casa, no qual eu já fiz o convite, que deve entrar na próxima terça-feira, assim for, e quero o apoio do senhor. Talvez não pelo semestre, mas sim pelo segundo, né? Não sei se vai dar tempo, senhor presidente, mas ele deseja vir aqui, porque ele não está, assim, ele está feito um bom trabalho, né, de passagem, e ele deseja vir aqui, devido a essas críticas que tem recebido desta casa, para falar a respeito disso aí. Muito obrigado. Vereador Antônio Carlos, saudar a presença do deputado federal Geraldo Tadeu Pedreiro dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas, eu estava ouvindo aqui atentamente, até porque tive o meu nome citado. Primeiro, dizer ao vereador Rogério que, posteriormente, nos dias subsequentes, a barraca continuou lá. Hoje eu não sei, porque eu não passei por lá. Então, essa é uma informação que, infelizmente, continuou no final de semana. Segundo, que diariamente nós recebemos, conforme falou o vereador Paulo Tadeu, uma caixa de ressonância e o endereço das reclamações. As pessoas nos procuram. Ontem mesmo à noite, passando pela João Pinheiro, ali na região ali do
no posto Urca, havia uma grande quantidade de pessoas ali por volta de 8 horas da noite por ali. Eu concordo com Vossa Excelência também com relação a nós apresentarmos sugestões. Eu acho que isso aí é o nosso papel mesmo. Porém, nobre vereador, a secretária de Promoção Social, ela deixa a gente sem até uma condição de apresentar uma solução, uma ideia. Ela simplesmente abre a questão da forma de que essas pessoas têm o direito de ir e vir. Não adianta o vereador criticar, sugerir, reclamar, que não vai acontecer nada. É isso que eu sinto, entendeu? E digo mais, não é atual, conforme falou o vereador Tiago Capelanha, uma situação que surgiu de 2013 para cá. Ainda em 2011, 2012, nós tínhamos, e nós denunciamos aqui, pessoas que estavam praticamente morando na entrada do ginásio Moleque César, na Cascatinha. Eu falei aqui, mostramos e pedimos providência, porque tinha entre essas pessoas um ex-condenado da justiça, conhecido aqui da cidade. Estava levando para lá uma situação de consumo de álcool, de droga. Aqui na Urca está acontecendo, vereador Rogério, cenas de sexo ali entre essas pessoas, infelizmente. Pessoas que têm registrado. Então, eu concordo com a sugestão do vereador Paulo Tadeu. De repente, nós propomos até uma reunião aqui, não precisa ser uma audiência pública, mas com a secretária de Promoção Social, que ela seja mais aberta também ao diálogo, ao ouvir com as pessoas, conforme falou o vereador Paulo Eustáquio, que vai convidar o senhor Milton, né, que hoje está... Milton, lá na Casa de Passagem, que leva o nome de Madre Teresa de Calcutá, porque nós recebemos também críticas, vereador Rogério. Eu entendo o seu lado de defender a administração, o papel, o senhor é um vereador de situação, eu concordo, mas nós também temos o outro lado. Ontem mesmo uma pessoa foi até o museu e passou dificuldades ali para chegar até o prédio do museu, tanta abordagem que sofreu logo pela manhã. Então nós temos que realmente, eu me proponho a participar de reuniões e tudo mais, porque todos nós queremos ver o ser humano vivendo da melhor forma possível. Esse eu acredito que seja o pensamento do vereador Tiago Cavalera também, que fez a intervenção, conforme do autor do requerimento, que é o vereador Jonei Eiras. Muito obrigado. Vereador Tiago Cavalera. Presidente, volto a me manifestar aqui, para esclarecer talvez alguns pontos da minha fala que pode ter havido aí uma interpretação equivocada. Vereador Paulo Tadeu, infelizmente eu preciso insistir na ideia de que a Avenida João Pinheiro, talvez o termo tomada seja um pouco agressivo, mas ela é foco e não são só em 2 pontos não, até porque desses 2 pontos, esses andarilhos, esses moradores de rua emanam ali para outras regiões. E eu falo com uma certa propriedade porque faço uso daquela avenida 3, 4, 5 vezes por dia, além de trabalhar no expediente fora de vereador, num prédio que, inclusive, a janela da minha sala dá de frente para a avenida com uma visão bastante ampla. Então eu assisto de camarote, com muita tristeza no coração, o que acontece naquela avenida tão importante para a nossa cidade. Agora, concordo plenamente com o senhor, e tentei deixar claro no meu discurso, que nós não podemos ficar só no campo da crítica, não. Nós precisamos partir para o campo das ações. Citei, inclusive, o Legislativo como parte fundamental na solução, ou pelo menos na diminuição disso que eu vejo como um problema. Nós precisamos também fazer a nossa parte, nós precisamos também nos envolver nisso aí. Acho que seria hipocrisia da nossa parte apontar um culpado. O culpado é a secretária de Promoção Social. Não é, ela é uma das partes que vai ajudar a solucionar isso. O culpado é o Nilton da Casa de Passagem, o culpado é o governador do estado, o culpado é a polícia militar, o culpado é o vereador A, B ou C ou o legislativo de uma forma geral. O que nós precisamos entender é que a situação existe, ela está aí, ela é crescente e algo precisa ser feito. E nós temos que ajudar a fazer. Nós somos autoridades públicas aqui e temos que fazer parte dessa solução, junto com a polícia, junto com a promoção social, junto com a saúde, etc. E também discordo em algum aspecto, vereador Paulo Tadeu, quando o senhor cita que talvez esses cidadãos não tiveram a oportunidade que poderia ter. Eu tenho visto que as oportunidades existem e aumentam.
Eu trabalho na educação e vejo o quanto que a educação tem sido cada vez mais acessível para todos. Antes estudava só quem tinha condição, hoje estuda quem quer. Emprego antes tinha só aqueles que eram mais capacitados. Hoje as ofertas de emprego são boas no nosso município. Hoje que eu digo de anos para cá, né? Assim, não estou apontando quem é o herói ou quem é o vilão da história. A cidade proporciona isso. Então, aonde tem que caminhar, acredito que é a nossa linha de raciocínio. O porquê que esse cidadão não foi estudar, já que a vaga do estudo para ele tinha? Por que esse cidadão não foi trabalhar, já que a vaga de emprego para ele existe? Aonde que nós estamos errando? A droga talvez seja a grande mola aí que infelizmente impulsiona essa pessoa que poderia ser um cidadão de bem, poderia ser um pai de família, poderia ser um contribuinte, poderia ser uma pessoa que valorizasse a sua própria dignidade, mas preferiu ali, infelizmente, viver em condições subhumanas nas calçadas da nossa cidade. Algo precisa ser feito, precisamos sair do campo da crítica e partir para o campo das ações. E acho que o pedido de informações do vereador Johnei pode ser, sim, o estupim dessa discussão toda. Obrigado, senhor presidente. Vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, eu acho que o debate, como o vereador Paulo Tadeu disse, o debate faz com que a gente se aproxime de rumos de caminho. Eu só gostaria aqui de novamente reafirmar que quando se fala assim, nós não podemos conformar, ninguém está conformado. E quando se fala do direito de ir e vir, não quer dizer que tenha que ficar lá. As ações estão sendo feitas. As ações estão sendo feitas. Com o maior prazer, senhor vereador. Vereador Tiago. Desculpa aí eu discordar do senhor, mas como disse o vereador Paulo Eustáquio agora há pouco, quando a secretária se manifesta nesse sentido, e mais uma vez, agora sim, talvez seja uma crítica direta à secretária, o que nos dá a entender é isso, que tem que se conformar porque o cidadão está no seu pleno direito. Então, talvez a nossa interpretação seja equivocada da fala da secretária, então, porque o que dá a entender é isso. Obrigado. Eu novamente volto a dizer que isso não é a questão de dizer que a pessoa tem o direito de vir, não está dizendo que as ações, que eu estou querendo dizer que as ações não estão sendo feitas, que elas não estão sendo realizadas. Quando fala que as oportunidades constroem realmente um cidadão, elas são verdadeiras. Com o maior prazer. Eu só queria dizer que o direito de ir e vir não é uma expressão da secretária, é uma expressão constitucional. Obrigado pela contribuição. E aí, eu gostaria de dizer, dentro das oportunidades, graças a Deus, nós estamos vivendo um país que tem um governo que criou o ProUni, nós temos um governo que criou várias oportunidades para que isso possa acontecer. Mas, Vossa Excelência, vereador, que é um educador, né, eu gostaria de fazer alguns convites que a gente pudesse ir junto. Eu gostaria que o senhor pudesse presenciar, e isso é um mal que nós temos na nossa sociedade, explicitada na rua, na sua consequência máxima, mas que nós temos isso inserida dentro das nossas casas, da sociedade brasileira, que é o consumo de droga e o consumo de álcool. Vossa Excelência, gostaria que o senhor, não sei se já teve a oportunidade de ver uma crise de abstinência de alguém que esteja sobre uma situação dessa, quando você o retira de uma situação, quando você tira ele do uso do álcool. Com o maior prazer, vereadora. Vereadora Regina. Só uma parte. Eu gostaria de só somar a minha voz à sua, nesse sentido que um dos grandes, na minha opinião, crítico dessa situação toda, é a questão da droga e do tratamento que deve ser implementado a esses pacientes, porque são, na grande maioria deles, pacientes, são doentes. Então, quando a gente fala dessa política integrada, da questão de clínicas de acolhimento, eu acho que é fundamental, é um ponto que tem que ser atacado, porque na maioria, quando você consegue encaminhar um paciente deste, na grande maioria, repito, paciente, para uma internação, quando ele volta, ele fica lá 2, 3 meses, às vezes precisa fazer um tratamento prolongado, ele volta para o núcleo familiar doente.
Então, eu acho que um dos pontos que tem que ser atacado, inclusive para minimizar essa questão, é o tratamento dos dependentes de uma forma mais agressiva, naqueles casos que precisa, que necessita, que está indicado a internação. Então, muitas vezes, que não só eu, como outros colegas vereadores, a Rogério falou isso já várias vezes na tribuna também, quando a gente diz que precisamos ter o olhar de uma clínica, de acolhimento, seja o nome que for, dentro para o tratamento, justamente para que a gente possa tratar efetivamente esses doentes. Eu sempre repito, é a mesma coisa de um paciente com câncer, que precisa de uma internação em determinado momento e não tem onde fazer, né? Então, fica aqui, um dos pontos que tem que ser atacado é a questão do tratamento. Então, Rogério, concordo quando você fala nessa questão da síndrome de abstinência. Eu já tive a oportunidade, nós que somos médicos, Zé Maria deve ter tido muitas como clínico, Rogério, como é difícil uma situação dessa. E hoje você não tem nem lugar para internar, para atender clinicamente, não estou dizendo nem o problema, por exemplo, tanto homens e nem como mulheres. Então, realmente o assunto é muito complexo, e eu acho que concordo aí com o vereador Paulo Tadeu, quando diz que nós temos que passar desse limite das crises. Só que nós temos que ser ouvidos, vereador. É muito importante que a gente faça as nossas colocações, as nossas indicações. Muitas vezes eu tenho certeza que vários vereadores fizeram indicações solicitando tal, nem resposta a gente teve. Isso não é uma questão do governo agora, não, sabe? Governo passado, que eu estava aqui na Câmara, que é a experiência que eu tenho, da legislatura passada e agora, nós também não tínhamos esse feedback. Então, falta a gente entrosar mais nesses assuntos, discutir mais a cidade e que a gente possa ter um pouquinho mais que as pessoas nos ouçam mais, porque escutar é fácil, é fisiológico. Agora, ouvir com o coração, ouvir as nossas propostas, discutir, tudo isso aí, eu sinto muita falta, não só agora, mas também no governo passado. Obrigada, vereador. Eu já vou terminar, senhor presidente, mas só nessa questão, quando eu falo da abstinência, eu já tive a oportunidade de trabalhar em projetos que tratavam de menores, que estavam em situação de vulnerabilidade, uso de drogas, de bebidas, e a gente já viu o quanto é difícil você relacionar quando a pessoa começa a entrar no processo da abstinência. Recentemente, eu gostaria, só estou dizendo isso, vereador Tiago, porque eu conheço várias das pessoas que estão envolvidas diretamente nesse tipo de abordagem, e eu sei o compromisso, primeiro, cristão de todas elas, de olhar o ser humano, de enxergar o ser humano, e depois da aflição de querer resolver aquilo, e você ter que fazer uma abordagem escoltado com polícia militar, que as pessoas que estão lá são extremamente agressivas, não respeitam nem polícia. Então é um negócio extremamente complexo. E para terminar, eu acho que o nosso debate aqui foi muito bom. Volto a dizer que o pedido de informações vai trazer a oportunidade da gente ver números, né, de trabalhos realizados, e se a solução ainda não chegou, é por causa do tamanho da complexidade do problema que nós estamos tratando aqui. Estamos falando de vida, de seres humanos, que estão numa situação degradante que nós precisamos, a sociedade, essa é a parte ruim da sociedade, é a parte que está exposta, que nós como sociedade, que temos as oportunidades diferentes da deles, temos que estender a mão. Então, mais uma vez, vereador Jonei, parabéns pelo requerimento. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir, com essas respostas, com a vinda aqui, com a proposta do vereador Paulo Eustáquio, da vinda do Nilton, que hoje é o diretor da Casa Madre Teresa de Calcutá, nós vamos perceber com que dedicação essas pessoas estão imbuídas no seu trabalho. Agora, a complexidade, ela continua existindo. Obrigado, senhor presidente. Em votação, requerimento 403 de 2014. Eu sugiro que a Comissão de Direitos Humanos, através do presidente, a gente podia capitanear essa discussão em cima disso, sabe? Marcar as reuniões, tudo, e acho que cabe à Comissão de Direitos Humanos tomar uma atitude em cima disso para capitanear essa discussão melhor. Aprovado por 13 votos. 414. Pedido de informações sobre a possibilidade de substituição de faixa de pedestre
e implantação de traffic calming nos locais que especifica. Autoria da do vereador José Maria. Requerimento 414/2014 em discussão. Leitura. Eu queria aqui pedir desculpa, vereador Zé Maria, porque eu estou lendo aqui, mas está extremamente embaçado. Acho que hoje eu precisava estar com o meu óculos aqui, está difícil. Quer que eu faça a leitura? Você está sem óculos? Existe a possibilidade, eu vou, pela ausência dos óculos, existe a possibilidade de substituição da faixa de pedestre por tráfego calmo na rua Pernambuco 706, em frente ao Fórum Cornélio Tavares Ovelac? Qual a possibilidade da implantação de tráfego calmo na Avenida Mansur Fraia, na altura da passarela recém-instalada sobre o Rio Lambari, ligando a Avenida Mansur Fraia à Avenida Silvio Monteiro dos Santos? Caso não seja possível a implantação do tráfego calmo, os estudos técnicos apontam para qual medida de segurança a ser implantada. E aí ele justifica que são duas vias de extremo movimento. É essa leitura, com a palavra o vereador Zé Maria. Senhor presidente, meus colegas vereadores, público presente. Olha, eu tive observando de perto e conversando com o juiz que quase foi atropelado ali em frente ao fórum. E depois, outro dia, atravessando lá em frente ao shopping, peguei aquela ponte, também uma dificuldade muito grande, um grupo de turistas também. Por isso justifica essa observação. Muito obrigado. Vereador Tiago Cabelanha. Senhor presidente, nobres colegas, vereador Zé Maria. A iniciativa é interessante, eu acho que é justo e válido. Porém, esse traffic calming, essa faixa de pedestre da Pernambuco, ela já foi até motivo de crítica aqui nessa casa, porque ela dá numa árvore desse tamanho. O sujeito que pintou aquilo ali, eu não entendi. Ele deve ter recebido ordens ou fez ali sem com mínimo conhecimento de causa. Ela precisa ser deslocada um pouco para lá, um pouco para cá, porque ela se inicia ou se encerra, dependendo do sentido que você está atravessando a rua, numa subipiruna, se eu não me engano, aquela árvore ali desse tamanho. Ela precisa ser, antes de transformada em traffic calming, relocada ou 5 metros para trás ou 5 metros para frente. Obrigado. Com a palavra, vereador Zé Maria. Tiago, mas justamente por isso, observando isso, você viu, eu pedi justamente em frente ao fórum, porque aí foge da árvore. Eu, que seja essa substituição, é um dos motivos é esse também. Eu me lembro quando você apresentou isso. Vereadora Regina Cioff, com a palavra. Obrigada. Senhor presidente, eu só gostaria de ver com o doutor Zé Maria uma região que nós estamos precisando ter bastante atenção, e foi dito que poderia ser feito um traffic calming, visto que a questão de semáforo seria bastante complicada. Se puder, o presidente autorizar, colocar no seu requerimento, é ali em frente à igreja Santo Reis, aquele cruzamento ali que desce do bairro Santo André. Ali está muito complicado, e é um assunto que já vem com gravidades, com acidentes, com coisas graves ali faz muito tempo. Ali tem o supermercado, é uma região bastante populosa, tem muito idoso, né? Eu passo por ali todo dia, então eu vejo a gravidade que está aquela situação. Eu acho que seria um local muito importante para se ter, tecnicamente, dentro do que é possível, se fazer algo, não ficar do jeito que está. Então, se puder, se você concordar, eu acho que poderia aproveitar. Obrigado, Regina. Concordo, sim, e é sempre positivo o acréscimo. O dia, no ofício que vai encaminhar, capear com essa sugestão da vereadora, em votação. Continua em votação. Jonel ausente. Requerimento 414/2014, aprovado com 11 votos. Eu só, antes do secretário passar para a próxima leitura, sem prejuízo dos bons debates aqui, lembrar a singularidade do dia, e se a gente puder ter uma ação mais rápida na nossa sessão. 415. Pedido de informações sobre a fiscalização e controle de pragas, animais peçonhentos e roedores em imóveis particulares fechados ou abandonados. Autoria do vereador José Maria.
Em discussão. Em votação. Requerimento 415/2014, aprovado com 12 votos. 416. Pedido de informações sobre benfeitorias e manutenção do complexo aquático situado no conjunto habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira. Autoria do vereador José Maria. Em discussão. Com a palavra o vereador Zé Maria. Senhor presidente, meus caros colegas, isso é de conhecimento do Antônio Carlos, que já viu isso há muito tempo também, eu me lembro isso há uns 20 anos atrás, quase, Antônio Carlos. Tiago também. Então é lamentável o estado que vem vindo, não é de agora, já há muitos anos a situação. Quando chega a época para abrir a piscina, o pessoal tem que se desdobrar lá para manter alguma coisa. Sempre é um vazamento na piscina ou filtro no coisa. E devido à aproximação aí da época de verão, o pessoal usar, em agosto já começa a usar a piscina, a minha preocupação é que já providencie isso. Obrigado. Com a palavra o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, parabenizar meu colega de partido, doutor Zé Maria, e dizer que eu, como vereador Flávio, no início dessa legislatura, nós tivemos lá, realmente a situação é difícil. Naquela época já faz mais de ano, e fico triste saber que ainda não foi feito nada lá para poder melhorar aquela situação, aquele parque aquático lá, que é muito frequentado na época de verão, no calor, né? E espero que o doutor Zé Maria também tenha mais sorte que nós, porque realmente é deprimente. Faz mais de ano que a gente tentou fazer alguma coisa e não conseguimos. Muito obrigado. Em votação. Calma, gente. Requerimento 416/2014, aprovado com 12 votos. 417. Votos de congratulações ao Esporte em Apas pela conquista do título de campeonato sub-20 da Liga Poços-Caldense de Futebol. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Chave acionada, Zé Maria. Continua em votação. Vereador Sansão, vereador Flávio. Requerimento 417/2014, aprovado com 13 votos. 418. Votos de congratulações aos empresários e proprietários da Vila La Farm Buffet pela inauguração do espaço Carlos José Garcia, autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Em votação. Joaquim. Continue em votação. Continue em votação. Requerimento 418/2014, aprovado com 12 votos. 419. Votos de congratulações às empresas e aos trabalhadores que participaram da 36ª edição da Olintra. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Em votação. Requerimento 419/2014, aprovado com 11 votos. 420. Pedido de informações sobre a suspensão da realização de intervenções para melhorias de vários pontos da cidade. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. A leitura por solicitação do vereador Paulo Eustáquio e vereadora Regina Cioff. Recentemente, a atual administração anunciou investimento através de empréstimo de valores de cerca de 74 milhões de reais junto ao governo federal. Posteriormente, chegou a informação de que o município receberá apenas 5 milhões através de empréstimos, valor bem inferior ao anunciado anteriormente. E dessa forma, foram suspensas as tão esperadas intervenções para melhorias de vários pontos da cidade, como a Avenida João Pinheiro, por exemplo. Assim, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a situação do empréstimo de 5 milhões junto ao governo federal?
esses recursos já estão à disposição do nosso município? Justifique. Segundo, a atual administração já definiu onde serão utilizados os 5 milhões de reais? Existe algum projeto para a realização de obras com estes recursos? Se afirmativa, respostas, informar. Terceiro, a Avenida João Pinheiro continua sendo palco de inúmeros acidentes. Com a falta dos 74 milhões de reais, quais os planos da atual administração em relação a esta importante via de nossa cidade? Quarto, qual a possibilidade de se realizar a curto prazo melhorias como recapeamento asfáltico e sinalização horizontal na Avenida João Pinheiro? Quinto, em relação à segurança, qual a possibilidade de colocação de radares em toda a extensão da Avenida João Pinheiro? Justifica-se o presente requerimento a necessidade de se receber dados oficiais sobre o assunto, que é de grande importância para a população de Poços de Caldas. Vereador Antônio Carlos. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Requerimento 420, 2014, aprovado com 12 votos. 421. Pedido de informações sobre as pontes da Avenida João Pinheiro e Avenida Mansur Fraia. Autoria do vereador Joaquim Alves. Em discussão. Leitura por solicitação do vereador Marcos Sansão. As pontes da Avenida João Pinheiro e da Avenida Mansur Fraia são de grande importância para o município de grande tráfego de veículos. Há anos fazem a interligação dos bairros da Zona Oeste. Este requerimento tem por objetivo obter informações de manutenção e recuperação das mesmas. Sendo assim, o vereador signatário pergunta, primeiro, qual foi a última vez que houve avaliação das estruturas das pontes? Encaminhar cópia dos laudos. Segundo, algumas pontes estão com gradil de proteção danificado há muitos meses. Por quais motivos não estão sendo recuperados? Existe algum projeto para recuperação e revitalização? Este vereador está preocupado com a segurança de pedestres e de veículos que utilizam diariamente as pontes. Pede espera deferimento o vereador Joaquim. Em discussão, o vereador Joaquim Alves com a palavra. Senhor presidente, esse é um pedido de informação que o nobre colega Luiz Carlos também já fez. Gostaria até que ele assinasse comigo. E ele recebeu as informações, mas tem umas coisinhas aí que não estavam no pedido de informação dele. Então, pedindo para ele assinar comigo, porque realmente a situação não é de hoje, não. Essas pontes da Avenida João Pinheiro, não só, de outros lugares também, que a Avenida Santo Antônio, a José Remígio Prézia. Então, a gente fica preocupado muito com isso, porque são as entradas da cidade, e as pontes bonitas, bem conservadas, com seu piso, essa parte de proteção toda arrumadinha, fica mais bonito no nosso município. Em votação. Continue em votação. Ausente. Rogério Andrade, ausente. Requerimento 421, 2014, aprovado com 11 votos. 422. Pedido de informações sobre as autorizações das campanhas publicitárias do Carnaval 2013, autoria do vereador Marcos Tadeu Sansão. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Requerimento 422, 2014, aprovado com 11 votos. 424. Pedido de informações sobre a realização de mutirões de cirurgia pela Secretaria Municipal de Saúde. Autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Vereador Joaquim Alves, vereador Sansão. Requerimento 424, 2014, aprovado com 11 votos. 425. Pedido de informações sobre as atividades da Guarda Municipal frente às ações de polícia administrativa e afins. Autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão. Com a palavra a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora,
esse pedido de informação, ele vai de encontro, não é somente um pedido de informação, presidente. Eu estou indo de encontro à sua propositura ali no plenário. Além do pedido de informação, nós estamos fazendo sugestões também para o Executivo. Quer dizer, fazendo o pedido de informação, fazendo as nossas colocações e também fazendo, sugerindo, né, a possibilidade. Então, eu acho que é interessante ver até de encontro a sua fala. Olha, nós temos que ir além do pedido, além da crítica, né? Então, aí tem também sugestões para que possa o Executivo estar respondendo. Eu acho que é interessante o pedido de informação, então, você também, em determinados casos, é claro, fazer as sugestões para o Executivo estar analisando, estar ponderando e discutindo. Em votação. Continue em votação. Requerimento 425/2014, aprovado com 12 votos. 426. Pedido de informações sobre o escadão localizado na Travessa Monte Almo, autoria do vereador Joaquim Alves. Em discussão. Em votação. Desculpa. Requerimento 426/2014, aprovado com 11 votos. 427. Pedido de informações sobre o cargo de coordenador de divisão de parcelamento do uso e controle de solo da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão. A leitura por solicitação do vereador Tiago Cavelanha. Primeiro, quem ocupa atualmente o cargo de coordenador de divisão de parcelamento do uso e controle do solo da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente? Segundo, trata-se de cargo efetivo ou não? Terceiro, sabe-se que, para assumir este cargo, é necessário cumprir o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, que diz que o ocupante deve ser concursado e efetivado no cargo. Diante do exposto, este artigo está sendo cumprido? Se negativa a resposta, justificar o motivo. Quinto, quanto tempo o atual coordenador tem de efetivação na Prefeitura Municipal e no cargo? Justifica-se o presente requerimento, pois o Poder Legislativo e os funcionários da administração terão, de forma oficial, todas as informações e esclarecimentos sobre este assunto. Espera deferimento, vereador Luiz Carlos Pena e Silva. Em discussão. Com a palavra, desculpa, com a palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui procurado nesta casa a respeito desse cargo para saber se a pessoa já tinha, porque eu acho, não tenho certeza, por isso que eu pedi informação para ter um documento em mãos, que ele é concursado, mas está no estágio aprovatório, então não sei se pode ou não. Aí a pessoa até me passou os artigos, passou tudo, falei que eu gostaria de saber quem colocou, como foi feito. Falou, aí eu vou fazer o pedido, para eu tendo pedido, eu te dou um documento em mãos, com certeza que eu estou falando. É só isso, senhor presidente. Em votação. Requerimento 427/2014, aprovado com 13 votos. 428. Pedido de informações sobre possíveis melhorias no CEI Milo Carli Montovani, no bairro Vila Cruz, autoria do vereador Luiz Carlos e Joneiras. Em discussão. Com a palavra, vereador Joneiras. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras vereadoras e senhores vereadores. É preocupante a situação daquela creche, senhor presidente, que nós estivemos lá, eu e o vereador Luiz Carlos. Então, isso já procede, não é de agora, não, já há muito tempo, e é preocupação dos professores, das mães daquelas crianças, e por que não também daquelas crianças que vivem lá. Então, acho que nada mais justo que a gente se preocupar e levar uma resposta positiva para aquelas pessoas que ali vivem. Muito obrigado. Palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu queria apenas parabenizar os nobres vereadores, Lical e Jonei. É um problema antigo.
Há uma herança antiga que tem que ser solucionada. Na verdade, eu já estive várias vezes lá no local também, como vereador, como repórter. A situação realmente é preocupante e é aquele detalhe, né? O município contrata uma empresa, o serviço mal feito, e depois fica aí a bomba na mão, né, de quem assume, no caso agora, a atual administração. Mas os vereadores estão realmente cumprindo um papel muito importante. Obrigado. Com a palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu e o Jonei fomos ver a situação, fomos chamados por pai de aluno, fomos ver a situação que se encontrava. Inclusive, eu tenho as fotos aqui, que algum companheiro quiser ver, está em mãos. É uma situação que eu vou ver com o Jonei, eu vou fazer, acredito que o Jonei vai fazer comigo. Nós vamos abrir uma comissão. Porque isso aí, a prefeitura gastou na época, não falha a memória, eu acho que foi R$1 milhão comprando aquele prédio. Em 2008, foi feita uma reforma. E a reforma, pelo jeito, é um absurdo. Tem que saber o engenheiro que fiscalizou, qual a empresa, e penalizar a empresa, porque é muito fácil o dinheiro público ser gasto dessa maneira. Da mesma maneira, não é o assunto, mas que do restaurante popular. Ficou do jeito que está, estão reformando de novo. Então, aqui nós, o Poder Legislativo, não é eu nem o Jonei, não. É a Câmara Municipal de Poços de Caldas que vai se manifestar. Nós vamos abrir, certo, Jonei? Não sei se você concorda comigo, uma comissão, para a gente averiguar o que aconteceu, quem vai ser responsável, quem vai arcar com essas consequências. Porque isso aqui, da maneira que está, é um perigo muito grande. Aconteceu o quê? Cair em cima das crianças. E outra coisa que nós vamos fazer, eu e o Jonei até já combinamos, nós vamos fiscalizar todas as construções de creches que foram feitas em Poços de Caldas de 8 anos para cá, de 9 anos, coisa assim, para a gente ter uma noção, para mostrar para a população o trabalho nosso, a nossa preocupação, que essas obras mal feitas de prefeitura, que a empresa pega barato e faz uma obra da maneira que fez isso aqui. Em 2008, é recente, e o estado que está, já está caindo praticamente. Então, isso é muito preocupante e nós vamos tomar as providências. Acredito que o senhor, como presidente dessa casa, e os vereadores, nós vamos cobrar da administração, foi passada, né? Eles vão ter que arcar com as consequências do que foi feito lá. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação. Enquanto os senhores votam aí, só a título de informação, esse imóvel foi oferecido à Prefeitura de Poços em 2004 por R$600 mil. A análise técnica que nós fizemos é que não poderia ser comprado. A solução lá é jogar no chão e fazer de novo. Não tem fundação aqui lá. Continua em votação. Eu não fiz a leitura. Aprovado por unanimidade aqui, nós estamos em 13. Cadê 12? O requerimento 429 foi retirado pelo autor. Tem os terceiros ainda. Eu queria, senhor presidente, palavra. Pois não. Queria solicitar, requerimento verbal, a suspensão do intervalo regimental. Os novos colegas concordarem. Coloca em votação. Em discussão. Esse aqui é o 428? Fábio, pode sair depois? Isso. Continua a votação, Maria José, sanção. Requerimento verbal do vereador Antônio Carlos pela suspensão do intervalo, aprovado com 12 votos. Terceiros. Ofícios. Ministério da Saúde comunica a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, totalizando o valor de R$ 652.814. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Ministério da Educação comunica a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, totalizando o valor de R$ 644.854. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Câmara dos Deputados comunica a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, totalizando o valor de R$ 1.574.970.
Implantação de escolas para educação infantil. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Caixa Econômica Federal comunica a liberação de recursos financeiros no âmbito do programa Praça do PAC no valor de R$ 25.194. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Governo de Minas comunica a celebração de convênio de cooperação financeira para execução do programa de ação continuada Minas Olímpica, oficina de esportes, valor do repasse R$ 28.000 e contrapartida obrigatória de R$ 46.569. Senhor secretário, encerrado o expediente para a leitura da ordem do dia.